Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as TICs e como elas estão redefinindo o ambiente pedagógico atual. Bom, o que são as TICs? TICs é uma sigla que é atribuída à tecnologia da informação e comunicação, e normalmente nós usamos isso nos ecossistemas educacionais. Essa expressão normalmente é vista nesse ambiente. E eu trouxe aqui uma frase que é um conjunto de recursos tecnológicos integrados aos quais proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, automação e comunicação dos processos. Então, em resumo, TICs são todos os meios de tecnologia que nós podemos elencar no meio educacional, por exemplo. Então, vamos falar um pouco sobre evolução na nossa discussão. Então, os ambientes educacionais, né, os ecossistemas educacionais, eles usam a tecnologia há pouco tempo, né? Hoje as coisas são muito mais dinâmicas, mas apenas de alguns anos para cá, a tecnologia passou a ser usada de fato nos ambientes educacionais. Existe uma disparidade entre os ambientes público e particular, isso é notório. O ambiente particular ele dispõe de muito mais investimentos para compra de materiais, né, compra de computadores, enfim, todo esse investimento na área de tecnologia da informação, que no ambiente público nós sabemos que existe uma carência, principalmente em alguns estados do nosso país. E nós viemos de um modelo educacional arcaico, né, estático. O professor ele retinha o conhecimento dele, passava-se em aula, né, em sala, e aquela era o único meio do estudante poder aprender, né? É claro, aos livros, né, ao material didático que era colocado junto, porém o acesso à tecnologia ele não era tão difundido como é hoje. Então, com o advento da pandemia, nós notamos que os ambientes educacionais eles passaram por um período conturbado, né? Eu coloquei aqui até um beco sem saída como uma expressão para poder justificar esse movimento. As escolas ficaram sem aula, né? Sem políticas públicas, né, que houvesse uma padronização, um incentivo para a continuidade dessas aulas de forma organizada. Então, cada instituição fez do seu jeito, da sua forma, cada educador tentou fazer o seu melhor, porém, sem uma diretriz, né? E o MEC, ele só foi se pronunciar sobre isso em 2021, né, autorizando as instituições a fazerem seus próprios planejamentos curriculares em se tratando dessa área de educação remota, por exemplo. E o novo desafio, que é onde entra o fechamento da nossa discussão, são os atores da área educacional precisam se manter focados, atualizados e por dentro de todo tipo de tecnologia, né? Essa geração de hoje, ela já nasceu em meio à tecnologia. Então, o profissional de educação, né, esse ator da área pedagógica, ele precisa estar 100% inserido nesse meio para poder passar um ensino de qualidade, né? Hoje nós temos as redes sociais, os alunos, por exemplo, têm grupos de WhatsApp, em alguns casos esse grupo inclui inclusive o professor, que eles vão trocar informação, a troca entre eles é muito grande, né? Não temos mais o professor como único centro, né, de educação, centro do saber, por exemplo. A forma de conhecimento ela está muito mais dinâmica. O profissional de educação tem que entender que o jovem hoje pode ir lá no Google e pesquisar a informação dele. Então, a forma com que eu vou passar tem que ser uma forma com que eu faça, com que o aluno pense, né, de fato, e não replique essa informação. E nós temos, inclusive, o metaverso, que é um conceito novo, né, que, por exemplo, daqui a pouco podemos ter aulas em salas totalmente virtuais, não igual ao ensino, por exemplo, gravado que nós temos hoje, ou ensino em reuniões, né, que o professor está ali ensinando, você está numa tela assistindo, porém você vai estar dentro de uma sala de aula de uma forma totalmente virtual. Então, a nossa discussão é exatamente para isso, para que o professor, para que os profissionais da área pedagógica, da área de educação, se mantenham totalmente atualizados, porque as TICs vieram para ficar e elas são o futuro.